Bom dia a você, internauta que nos acompanha. Eu sou André Martins e nós estamos aqui hoje em mais um Hangout sobre turismo no Brasil. Um país que se prepara para um período de grande movimentação de viajantes com o início da temporada das férias de verão. E o nosso assunto hoje é exatamente o acesso dessas pessoas a informações confiáveis na busca por destinos turísticos. Vocês sabiam que atualmente a internet é o meio preferido para se planejar e contratar serviços em viagens? Não é à toa. Na rede hoje é possível comprar passagens aéreas, fazer check-in por celular e reservar hotéis, além de inacreditáveis facilidades, como personalizar um quarto antes mesmo de se hospedar, definindo até a temperatura ideal do ar-condicionado, a decoração e, acredite, a pressão do chuveiro. E para quem prefere os meios convencionais, a gente ainda conta com importantes ferramentas impressas de orientação a viajantes, como o tradicional Guia Quatro Rodas e os guias visuais da Folha de São Paulo. São duas publicações que fornecem inúmeros detalhes sobre os mais variados destinos de viagens. E para falar sobre a importância dessas fontes à disposição do viajante, nós recebemos hoje novamente o ministro do Turismo, Vinícius Lages. Bom dia, ministro. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. A gente também conta com a participação do Renan Hubert. Ele é porta-voz do site TripAdvisor no Brasil, e do Leonardo Marques. Ele é diretor do portal Melhores Destinos. Esses dois sites, eles oferecem várias informações sobre destinos de viagens, promoções de passagens aéreas, hotéis, além de também opiniões de internautas sobre atrações e serviços nessa área. Bom dia, Renan. Bom dia, Leonardo. Obrigado também pela presença. Bom dia a todos. A gente também conta com a participação nesse bate-papo do Dilson Branco. Ele é diretor da editora MOL, responsável pela publicação do livro Eu Amo Viajar. Esse livro aqui que eu tenho em mãos, está à disposição de todos os interessados em adquiri-lo. E esse livro, ele retrata 50 histórias de pessoas que adoram explorar o Brasil e o mundo em busca de experiências turísticas e que serve como uma importante fonte de inspiração também para futuros viajantes. Bom dia, Dilson. Obrigado pela participação. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Obrigado, Dilson. Bem, antes de começar essa nossa conversa, eu reforço que os internautas que quiserem participar, e vocês também são muito bem-vindos nesse bate-papo, basta enviar perguntas ou comentários pelas redes sociais, usando a hashtag HangoutMTour, ou deixando mensagens nos perfis do Ministério do Turismo no Twitter, no Facebook, no Google+, ou no YouTube. E para aqueles que estão online na webcam, basta manifestar a intenção de participar. É só dar um oi aqui que a gente atende. Bem, ministro, para a gente começar, como o senhor enxerga o impacto das inovações tecnológicas que cada vez mais oferecem informações de qualidade sobre a decisão do consumidor de viajar? A gente pode dizer que essas novidades, juntamente com o compartilhamento de dados que elas permitem, seja nos blogs ou nas redes sociais, estão mudando a forma de se fazer turismo? Todo o ciclo de viagem, formas virtuais, os diferentes modelos de negócio que surgiram, eles permitem hoje não apenas um melhor planejamento e até ajudar no sonho, no momento do sonho que você está fazendo ainda uma exploração das possibilidades de viagem, né? Como também o compartilhamento da experiência, a avaliação da experiência. Então, o ciclo de viagem que envolve o momento do sonho, o momento do planejamento, o momento do booking, da reserva, da concretização da sua escolha, o momento durante a viagem e o momento pós-viagem, ele retroalimenta, digamos, o ciclo de viagem, essa cultura da viagem, portanto, tem uma força muito grande, ganha muito o turismo com essas ferramentas. Por outro lado, a gente sabe que a importância da informação na decisão de uma viagem para que você possa fazer uma boa escolha. Além disso, para os empreendedores, para quem oferece um serviço turístico, para quem tem um meio de hospedagem ou tem um atrativo, estar nesse universo virtual, estar nas nuvens, sendo
possível de ser captado pelas ferramentas de busca ou ser avaliado por diferentes blogs ou meios ou modelos de negócio criados em torno dessa possibilidade de avaliação através de peer-to-peer, do próprio usuário, se tornou uma necessidade absoluta numa estratégia de posicionamento de mercado. Então, sem dúvidas, as tecnologias da informação e comunicação, os novos modelos de negócio associados a essa nuvem virtual que permite informações sobre os destinos, sobre a experiência de viagem, ajudam muito. Por essa razão, o Ministério está investindo na reformatação do seu portal, criando uma verdadeira plataforma de interação com esses diferentes blogs e modelos de negócios virtuais que permitem ao usuário final, ao turista, fazer o planejamento da sua viagem. Por outro lado, também uma interface com o trade turístico, ou seja, com as empresas, operadoras, agências, os proprietários de atrativo turístico, à medida em que eles podem usar essas plataformas para se localizar. É uma plataforma georreferenciada, por isso localiza isso no mapa do Brasil. E também estabelecemos, recentemente lançamos na última feira da BAV, um canal de comunicação mais direto com a mídia especializada, com blogueiros, com jornalistas, de modo que a gente possa construir uma grande comunidade de informação, de aprendizagem e fazer com que o turismo brasileiro avance. Avança porque é fundamental termos avaliação, é fundamental termos informação de qualidade. Quando você gera uma dinâmica, um círculo virtuoso em torno disso, ganha todos, ganha o turismo brasileiro, ganha o turista, ganha as empresas. Perfeito, ministro. Renan, Leonardo, vocês que acompanham de perto essa busca de informações por viajantes, seja no TripAdvisor ou no Melhores Destinos, que tipo de dados vocês constatam que mais chama a atenção dos turistas na internet? E qual o feedback que vocês recebem dos internautas a respeito dos dados indicados nos portais? Olá, André. Concordando com o ministro, nós vemos que os usuários utilizam os meios online, especificamente o TripAdvisor, em todos os estágios da viagem. Seja na parte de inspiração, onde o viajante está procurando por destinos, ele sabe que ele quer talvez uma praia ou um destino cultural, mas não sabe exatamente qual tem alguma ideia de datas. Depois o viajante passa para o Booking Mode, né, ou o momento de reserva ou de busca de preços, onde ele passa a utilizar outras ferramentas no TripAdvisor, como comparação de preços de hotel, comparação de preços de voo, faz a reserva através do site dos nossos parceiros, e depois, obviamente, durante a viagem, ou no caminho para o seu destino, ou durante a viagem, lendo informação especificamente sobre restaurantes, a gente vê que antes da viagem ele lê muito sobre o destino e sobre hotéis. Durante a viagem, ele foca mais em comentários de outros viajantes sobre restaurantes e atrações. E, obviamente, depois do retorno, né, retornando a casa, ele compartilha, ele escreve comentários sobre a sua experiência no destino, nos hotéis, restaurantes, atrações, posta fotos e, obviamente, começa a sonhar novamente, né? Começa a sonhar qual é o próximo destino que ele gostaria de conhecer. Nós realizamos vários estudos com os nossos usuários. Entre os dados que eu separei aqui para mostrar para vocês, nós descobrimos que 7 de cada 10 brasileiros preferem reservar hotel que responda às avaliações. Então, a gente vê que não somente o viajante procura o que os outros viajantes falaram sobre esse hotel, destino, atração, restaurante, mas ele também se liga no que essa atração, o que essa propriedade respondeu sobre aqueles comentários. E a gente percebe também que fotos, né, elas são extremamente importantes. 86% dos entrevistados nessa nossa pesquisa realizada em conjunto com o Focusrite, 86% deles disseram que olham as fotos que os outros viajantes tiraram no destino, especificamente em hotéis. E um dado muito interessante, já falando de restaurantes, no destino, 45% dos entrevistados evitam comer em restaurantes que não possuem nenhuma avaliação. Então a gente vê que, além de ter avaliações boas, é muito importante, mas realmente ter avaliações é crucial.
Bom, no Melhores Destinos, a gente faz também pesquisas com certa regularidade para avaliar a experiência do usuário. E o que a gente constata é que antigamente, até uns 8, 10 anos atrás, as viagens eram muito planejadas em função de registros, guias impressos e das informações obtidas nas agências de viagem. Hoje, esse canal continua existindo, mas a internet ela tomou uma proporção muito grande e ela passou a ser essencial nesse processo do planejamento. Então, a viagem hoje ela começa na internet. Alguns meses antes, o usuário começa a pesquisar redes sociais, reviews também, sites como TripAdvisor. E hoje, o Melhores Destinos, por exemplo, ele tem 10 vezes mais leitores do que a principal revista de viagens do Brasil. Então, isso mostra que a internet ela não é mais o futuro, ela é o presente e quem planeja a viagem realmente está lá. Um dado interessante que a gente tem, uma pesquisa que a gente fez, 57% dos nossos leitores responderam que eles fizeram uma viagem que não estava prevista apenas porque acharam uma promoção interessante. Então, ele precisou ser incentivado a viajar e ele viajou. Então, isso mostra que o brasileiro está querendo viajar. E ele tendo a informação de que ele pode viajar e que não é tão caro quanto ele imagina, ele certamente vai viajar tanto para o exterior como para o Brasil. Um outro dado interessante que a gente tem é em relação ao número de viagens que o nosso leitor faz por ano. A gente até se surpreendeu com esse dado. 90% dos leitores fazem 2 ou mais viagens por ano. Então, é um número bem expressivo e apesar de nossas pesquisas dos leitores falarem que os destinos preferenciais deles são Estados Unidos, mas vários destinos do Brasil também estão na lista dos destinos preferidos deles. Não apenas destinos tão conhecidos como Rio de Janeiro, Salvador, mas até destinos um pouco menores, como Maragogi, Porto de Galinhas, também sempre aparecem na lista como opções. E agora, detalhando um pouco melhor essa questão aí das viagens que ele faz por ano, 37% falaram que fazem 2 ou 3 viagens por ano. E 25% falaram que fazem de 4 a 5 viagens por ano. Então, são números realmente bem expressivos, apesar de o público do nosso site ser um público que naturalmente viaja mais, já que ele acompanha um site que é focado em viagens, mas isso mostra que o brasileiro, ele realmente, tendo a informação, ele vai viajar. É mais uma questão de levar até ele e motivar ele a fazer a viagem. Então, é isso. Perfeito, Leonardo. Dilson, voltando agora, a gente está falando bastante de internet, voltando agora ao mundo do papel, uma coisa na introdução do livro Eu Amo Viajar me chamou a atenção. Apesar da variedade de histórias, não existe viagem igual a outra. Ou seja, você acha que publicações desse tipo, como o livro Eu Amo Viajar, incentivam o turista a fazer as malas pelo fato de cada experiência poder revelar um novo aspecto de um novo destino e servir de guia para futuros viajantes? Sem dúvida. O livro Eu Amo Viajar, ele é um guia de turismo, né? Ele é um guia de turismo, mas um pouco diferente dos guias que a gente está acostumado a ver, dos guias em geral. Porque ele não parte de um destino, né? Ele parte da experiência de pessoas. Então, enfim, você vai comprar um guia de viagem, primeiro você decide o seu destino, depois você compra um guia específico para esse destino. Mas no livro Eu Amo Viajar é um pouco diferente, porque quando a gente começou a produzir o livro, a gente não tinha certeza dos destinos que iam aparecer ali. E quando o leitor compra o guia, ele também não sabe exatamente quais são os destinos que estão ali. Então, porque esses destinos eles vão ser revelados na história de cada entrevistado, de cada um dos 50 entrevistados que aparecem no livro.
Mas o objetivo, sem dúvida, é despertar essa vontade de viajar e dar dicas, né, dar uma orientação que permita aos leitores planejar a sua viagem. E aí eu acho que tem uma relação, né, interessante, um paralelo que a gente pode fazer entre o turismo e a leitura, né, porque, como você estava falando, que é o que a gente diz no começo do livro, na carta de apresentação do livro, uma viagem, ela, mesmo que duas pessoas façam uma mesma viagem para o mesmo lugar, cada uma vai viver experiências bem diferentes, né? E eu acho que com a leitura é a mesma coisa. A partir de um mesmo texto, duas pessoas podem ter interpretações diversas e podem despertar ideias bem diferentes em pessoas diferentes, né? E é isso que eu acho que acontece no livro, porque, por exemplo, a gente tem uma das histórias que a gente tem, por exemplo, é um casal que gosta de viajar para lugares onde eles possam comer bem, né, que eles pautam suas viagens por lugares conhecidos pela sua gastronomia. Então, nesse texto, por exemplo, a gente fala de várias coisas, né? A gente cita França, Chile, Itália, fala de culinária molecular, fala de produção tradicional de queijos, fala de caça às trufas. A gente cita, dá a dica de um site onde o leitor pode encontrar dicas dos melhores restaurantes do mundo. Então, a partir desse mesmo texto, cada leitor pode ter uma ideia diferente de viagem, né, pode planejar uma viagem completamente diferente da outra, ter ideias diferentes, né, lugares diferentes, com experiências diferentes. Então, acho que é isso aí. O livro, sem dúvida, ele é um guia de viagem, um pouco diferente dos outros, mas a ideia é essa, que a partir da história de pessoas, o leitor possa ter ideias para diversos tipos de viagem. Gilson, porque, na verdade, quando a gente falava desse momento da viagem, do sonho, ou ainda que ele está buscando inspiração, na verdade a gente vê cada vez mais hoje que muito mais do que ter uma definição de um destino bem posicionado, é muito mais estratégico para qualquer destino ter narrativas ou experiências em que um viajante possa ali buscar uma inspiração para o seu momento de vida, né? E a gente falava antes com o Leonardo sobre essa distância entre o tempo do planejamento e o momento da viagem, né? A gente sabe que quanto mais cedo a gente planeja uma viagem, pode sair mais em conta, e sai mesmo, aqui no Brasil é uma verdade, a gente termina planejando mais viagem ao exterior, consegue até preços comparativamente melhores, quando vai comprar no Brasil tem uma proximidade muito maior da data de viagem. Essa diferença de tempo faz com que várias coisas mudem, muda no próprio turista, muda no lugar que a gente vai visitar, o tempo, ou eventos específicos podem ocorrer que altera esse momento da visita àquele lugar. Mas o fundamental é tentar compreender melhor essa questão que o Gilson coloca, de que, no fundo, uma viagem é uma viagem, ou seja, uma viagem é um processo de evasão, o indivíduo se desloca para um outro lugar em que ele vai buscar uma experiência. Então, o destino hoje deve se projetar cada vez mais a partir desse repertório de experiências, né? E é evidente que um Sri Lanka, que é mencionado no livro, né, ele pode ser vivido de várias formas, né? Mas ali, na medida que você teve uma experiência gastronômica, ou uma experiência ligada ao processo de trabalhar a fibra do coco, que é muito próprio do sul da Índia, daquele contexto ali regional, do Sri Lanka também, ou mesmo a medicina Ayurveda, ou rituais sagrados, etc., cada um vai viver essa experiência de forma diferente. Mas se você apenas disser que aqui é o Sri Lanka, eu tenho tais hotéis, tenho tais restaurantes, tais comidas, nunca vai ser a mesma coisa do que contar essas experiências da forma como se coloca no seu livro e como eu imagino que o mundo das informações virtuais cada vez mais estão trabalhando. Nossa ideia é trabalhar por esse caminho de estímulo e de inspiração para esse momento a partir de narrativas e tal. E aí eu queria ver com vocês como é que as plataformas, tanto uma global como a TripAdvisor é mais fácil porque ela já nasce com essa perspectiva, mas a do Leonardo, ou mesmo
como o Gilson vê a interação com os turistas de fora, né? Porque a nossa pesquisa durante a Copa mostrou que quase 68% deles buscaram informações sobre o Brasil na internet. De que maneira as plataformas de vocês já estão se preparando para essa interação mais global? Perfeito. Renan, Leonardo, antes de vocês responderem, eu tenho uma pergunta aqui que me parece bastante oportuna. Ela foi enviada pela jornalista Marliana Tavares. Ela enviou essa mensagem via Google+, e ela comenta o seguinte: como jornalista de turismo, acho muito importante essa discussão, cadernos tradicionais versus sites e blogs. Há espaço. Bom, na minha opinião, há espaço para diversos meios. E sempre tem um turista que prefere ir numa agência, algum prefere se informar através de revistas, outros de guias impressos, mas a realidade é que as pessoas mais novas, elas cresceram, elas estão nascendo e crescendo com essa cultura da internet. Então, para eles, planejar uma viagem começa necessariamente com a internet. E a internet também, ela deu a possibilidade do planejamento da viagem se tornar uma primeira viagem ao destino. Então, 2 meses antes, quando a pessoa vê uma promoção para Nova York, ela começa a pesquisar sobre Nova York, pesquisar sobre a cidade, e durante o planejamento, aquilo ali vira uma diversão. Apesar de ser um certo trabalho, também é uma diversão. Ela acaba conhecendo mais o destino e se torna uma atividade prazerosa também. Então, a internet traz essa facilidade de ser uma primeira viagem. Mas eu acredito que no curto prazo, os outros meios que já existiam anteriormente, como os cadernos dos jornais, eles vão permanecer. Mas hoje o turista ele procura muito uma experiência mais real, mais crua. Então ele quer ver um review no TripAdvisor, ele quer ver um review no Booking, ele quer ver um post num blog, uma coisa menos maquiada, uma coisa mais real ali, que ele sabe que aquilo ali é realmente a experiência. Então ele quer ver defeitos do destino, ele não quer aquela experiência ali que tudo é bonito, que tudo dá certo. Então ele está procurando essa informação. Hoje ele acha muito isso em blogs e sites de reviews, mas isso está migrando para sites de vídeos como o YouTube e migrando também para o celular. Concordando com o Leonardo, a gente sabe que realmente o viajante ele precisa da informação real, né? O que está acontecendo no destino, qual a experiência que eu terei no destino, aí utilizando as palavras também do ministro, ele procura a experiência sempre. Sei lá, o Rio de Janeiro para mim pode ser diferente do Rio de Janeiro para o ministro ou para o Leonardo, cada um procura uma experiência específica. E aí é extremamente importante a utilização dos comentários, por isso que os usuários utilizam os comentários de maneira tão forte, porque através deles você pode personalizar a tua experiência de acordo com os viajantes que já estiveram lá. Porém, a gente sabe que realmente os viajantes eles utilizam ambas plataformas, online e offline, são plataformas complementares. Uma das nossas pesquisas mostra que 86% dos respondentes, né, dos que responderam, utilizam também meios offline, dos quais 37% utilizam guias de viagem e 38% utilizam a informação disponível na imprensa, né? Então a gente sabe que realmente são meios complementares. E voltando um pouco ao comentário do ministro sobre preparando para o TripAdvisor, especificamente para a utilização dos estrangeiros quando eles preparam uma viagem para o Brasil, queria apenas passar alguns números. No TripAdvisor, nós temos atualmente no Brasil 3,7 milhões de usuários únicos, de usuários brasileiros no TripAdvisor. Porém, no mundo, são 315 milhões de usuários. Então, é uma plataforma gigantesca, uma potencial exposição para o Brasil fantástica, né? Especificamente em propriedades listadas no Brasil, nós temos mais de 4.000 hotéis, 4.110 hotéis precisamente. Restaurantes, nós temos 292.787 restaurantes.
e atrações nós temos listadas 12.422 atrações. Então é uma imensidão de possibilidades e uma imensidão de experiências que o Brasil pode oferecer não somente aos brasileiros, mas aos estrangeiros também. Dilson, apesar desse advento da internet, você ainda acha que publicações como você enxerga que publicações como o livro Eu Amo Viajar, que contam histórias reais de viagem e também reúne dicas de como fazer malas, os documentos necessários, você acha que essas publicações ainda têm um bom espaço na busca de informações para aqueles que, a exemplo do que o livro indica, procuram as melhores aventuras da vida em viagens? Olha, sem dúvida tem espaço, né, publicação impressa. Tem esse dado que o Renan deu agora, de que 86%, né, acho que foi isso que ele disse, 86% dos turistas ainda utilizam publicações impressas como fonte de informação para o planejamento das suas viagens, né? O que eu acho que acontece é o seguinte, sem dúvida a internet transformou a maneira como as pessoas planejam as suas viagens, né? É uma ferramenta sensacional para se planejar uma viagem, mas eu acho que ela não, como foi dito, né, ela é complementar, a mídia impressa e a mídia digital elas são complementares nessa tarefa, nesse planejamento. Acho que cada uma tem o seu espaço. E eu acho que a comunicação impressa, ela se transformou um pouco com essa questão da internet, né? E o nosso livro, Eu Amo Viajar, é um exemplo disso. Eu considero que seja um exemplo disso, porque durante toda a produção do livro, a gente teve essa preocupação de não se prender a informações que envelheçam rápido, né? A gente, sem dúvida, para esse tipo de informação que precisa ser atualizada a todo instante, a internet é a melhor ferramenta, né, porque permite essa atualização constante. Então, no livro a gente dá muita dica de viagem, mas dicas que são atemporais, né? Então, por exemplo, a gente tem uma página dupla sobre o planejamento da viagem, dizendo o que você deve fazer, com qual antecedência, né? Então, 9 meses antes, ver o passaporte, ver as passagens, depois 6 meses, ver a hospedagem, né? Isso é um tipo de informação que não vai envelhecer, né? Mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente não ignora a internet e a gente tenta trabalhar em conjunto, né? Não é à toa que no livro a gente cita muitos sites, né? A gente indica, por exemplo, o TripAdvisor, indica o site do Ministério do Turismo como fontes complementares que vão ser importantes para o planejamento da viagem, né? E, inclusive, a gente tem um canal na internet, que é nossa página no Facebook, fb.com/livro Eu Amo Viajar. A gente tem uma comunidade lá de gostam de viajar, são quase 24 mil curtidas, e lá a gente fornece outro tipo de conteúdo, né? Cartões virtuais que dão dicas de destinos, dicas de sites e outras dicas práticas para os viajantes, e também tem essa comunicação entre os usuários, né, que a gente tem um retorno bem bacana, as pessoas gostam de compartilhar voluntariamente fotos de viagens, relatos de viagens, então acho que é isso, cada um tem seu espaço, o impresso e o digital são complementares e são úteis, né, são dois tipos de informação úteis para o planejamento de uma viagem. Eu queria comentar, rapidamente, assim, também indagar talvez ao Leonardo, mas aos demais também, se puderem intervir sobre esse tema, é que o novo paradigma sobre a inovação está colocado muito claramente que as empresas, e nesse caso aí os destinos, mas o conjunto dos empreendimentos que formam a oferta turística, eles devem cada vez mais se utilizar de plataformas abertas de inovação, à medida em que o usuário pode ajudá-lo a desenvolver não apenas novos atrativos, melhorar um atrativo, redesenhar um processo, um equipamento, ou mesmo uma experiência nova, na medida em que esses relatos das experiências são muito ricos no detalhe, né? Por vezes é a questão da acessibilidade que está prejudicada, por vezes a questão da sustentabilidade,
questão da higiene, da ergonomia, da própria condição ambiental de um determinado equipamento, da usabilidade de uma experiência turística, etc. De que maneira vocês têm conseguido interagir com as empresas, ou elas interagem, não apenas fazendo comentário sobre o comentário, digamos assim, né? Para poder se defender ou posicionar, digamos ali, um argumento, etc. Mas de que maneira elas estão utilizando essas plataformas como uma ferramenta de aprimoramento dos seus modelos de negócios e da própria gestão, na medida em que esse feedback é absolutamente fundamental para melhorar a performance dos negócios turísticos. Com certeza. Desculpe. No caso do Legal Destino, a gente tem mais feedback de companhia aérea. A gente tem mais feedback de leitores a respeito de companhias aéreas, né? E a nossa interação é mais com companhias aéreas, apesar de também ter interação com outros tipos de empresa. Então, no caso das companhias aéreas, elas monitoram os nossos comentários, os comentários que os leitores fazem, e da mesma forma a gente, sempre que recebe uma reclamação sobre uma determinada empresa, a gente repassa essa reclamação para a empresa e tenta buscar que ela dê uma solução para aquele problema, de uma forma que não só ela resolva o problema daquele turista, mas que também sirva como um aprendizado e melhoria dos serviços dela. Então a gente faz muito com companhia aérea, mas também na nossa parte de destinos, a gente tem mais de 80 guias, e nesses guias, o viajante ele pode não só consultar os guias, como ele pode também avaliar cada destino, cada atração daquele destino, e passar um feedback da experiência dele na viagem. E, além disso, a gente também tem a avaliação do destino. Então, depois que o viajante volta, ele pode avaliar o destino, ele fala tudo que ele achou de bom e de ruim naquele destino, e também, no nosso caso, tem a avaliação da companhia aérea, que ele pode também avaliar ela de acordo com determinados critérios, e depois a gente monta um ranking, mas com esse objetivo de facilitar a escolha de outro viajante e também de fornecer informações para que as empresas melhorem o conjunto dos serviços. No caso de vocês, a classificação que o TripAdvisor faz hoje já é um instrumento de gestão para as empresas? Você considera que ela já se tornou uma referência para o mercado na medida em que uma classificação ali ranqueada pelo Trip permite que a empresa tome providências sobre determinados aspectos que são mais debilmente avaliados? Sim, com certeza, ministro. Na verdade, nós temos no TripAdvisor o que nós chamamos de perfil do proprietário, onde o gerente do hotel, ou o proprietário mesmo do hotel, restaurante ou da atração, pode monitorar todos os dados de performance da propriedade dele dentro do TripAdvisor. Um dos pontos que eles monitoram de maneira bem próxima é a classificação geral, né, a classificação geral assignada pelos viajantes do TripAdvisor, e também o ranking em cada destino. De fato, muitas redes hoteleiras utilizam essas métricas como parte dos objetivos, né, dos targets dos gerentes. Então, os gerentes também, em alguns casos, são avaliados de acordo com isso. Porque a classificação geral no TripAdvisor e o ranking no destino nada mais é do que um reflexo da qualidade do serviço, de como o hóspede está aproveitando a estadia naquele hotel ou a experiência naquele restaurante. Além disso, nós temos muitas outras ferramentas. Então, por exemplo, o gerente do hotel pode receber um e-mail cada vez que um viajante escreva sobre o hotel ou sobre o restaurante, enfim, dentro do TripAdvisor. Monitora a posição dos concorrentes também para ver como que o hotel está performando naquela região. E aí nós temos muitas outras ferramentas, né? Inclusive uma delas é o Perfil Plus, que o hotel pode adicionar os dados de contato do hotel no TripAdvisor para que ele receba as reservas de forma direta através direta do viajante, né? Então tem inúmeras ferramentas, mas com certeza o TripAdvisor ele é utilizado como uma das métricas principais. Perfeito, Renato. Ministro, já que a gente está falando muito desse meio virtual, o Ministério do Turismo já tem uma forte atuação nas redes sociais, como no Instagram,
onde os seguidores compartilham fotos de destinos. E o Ministério também lançou recentemente as regras do selo Blog Parceiro do Turismo. Esse selo ele vai reconhecer perfis que ajudam a divulgar exatamente os atrativos nacionais. Como o senhor já disse anteriormente, a pasta prepara o lançamento de um site turismo.com, elaborado de forma colaborativa e que vai reunir os diversos destinos do país. A gente pode dizer que isso reforça a estratégia de cada vez mais consolidar a oferta de fontes confiáveis de informações a viajantes? Antes do senhor responder, ministro, eu aproveito e registro a participação da internauta Raquel Costa. Ela faz um comentário que vai nessa linha também. Ela enviou uma mensagem via Facebook e pergunta como o Ministério do Turismo está se preparando para esse movimento, de utilização da internet para a busca de informações sobre turismo. Olha, quando chegamos em março, avaliamos que a plataforma virtual do Ministério ela tinha alguns anacronismos, algumas necessidades de aprimoramento na sua interface com os usuários finais, e eu considero aí fundamental nós pensarmos no próprio turista, ainda que nós não sejamos um site de mercado que tem objetivos de fazer um trabalho de articulação com a venda, mas seria importante para nós entendermos, né, porque ainda existia no Ministério um perfil do turista brasileiro, né? Falando do nosso caso do Ministério, mas temos o da Embratur que faz uma pesquisa sobre o perfil do turista internacional que vem ao Brasil. Mas no caso do perfil do turista brasileiro, sobretudo essa emergência da classe média que passou a incluir o turismo na cesta de viagem, etc., o Ministério tinha algumas necessidades de aprofundamento desse conhecimento e criar uma plataforma que pudesse permitir, interagindo com também esse canal dos blogs, dos jornalistas especializados, das diferentes plataformas virtuais que tratam do turismo, nos ajudaria a compreender exatamente essa demanda por experiências turísticas no país. A gente tem como objetivo, e lançamos uma campanha Partiu Brasil para isso, de ampliar o desejo de visitar pelo Brasil, tornar viajar pelo Brasil uma experiência mais fácil. O Leonardo colocou que o brasileiro tem essa propensão de viajar, se você ajuda com uma ação promocional e dá uma boa informação, termina estimulando o brasileiro a viajar mais pelo Brasil. O nosso sonho é que a gente tenha mais gente visitando o Brasil em todas as regiões, e, portanto, essa plataforma pode ser também um espaço, e será um espaço virtual para ajudar no estímulo, na inspiração, no sonho de visitar o Brasil. Nós temos que avançar. A maioria dos destinos brasileiros nós não temos um bom banco de imagens. Pode imaginar, para vocês, jornalistas, blogueiros, empresas que trabalham com turismo, não terem a possibilidade de ter uma boa imagem, um bom filme sobre Alter do Chão, por exemplo, no Pará. Quer dizer, é absolutamente fundamental para o Ministério, que estimula a produção turística do país, junto com a Secretaria de Estado, o município, com as empresas que trabalham nos destinos, nós temos uma boa produção de imagens para poder ajudar nessa fase do sonho, do planejamento, da inspiração. Então, o Ministério precisava reformatar o seu portal e estamos trabalhando nessa direção, criando aí uma forte interação com os formadores de opinião, com as empresas que se consolidaram como referência no mercado sobre as experiências turísticas, e nesse sentido, como vocês que estão aqui presentes nesse Hangout, e nesse sentido nós queremos, muito brevemente, apresentar para que nós possamos evoluir, né? Porque não é uma plataforma que você tenha todas as definições de usabilidade, do que nós queremos ter de conteúdo. Nós queremos avançar muito no conteúdo de qualidade, criar uma comunidade de compartilhamento e remeter aos sites, blogs e as plataformas que existem no mercado e fortalecer dentro do Ministério uma capacidade de compreender esse desafio para a gestão pública de políticas de turismo desse mundo virtual. Trabalharmos com um conceito também de e-governance e de e-commons, que são os bens públicos ali colocados, desde uma imagem, vídeos, mas também outras ferramentas que podem constar desse universo virtual. O Ministério, quando eu cheguei, eu apresentei um desafio para a equipe de sairmos de pouco mais de 600 mil para 1 milhão de internautas vinculados às plataformas do Ministério, Instagram, Twitter, Facebook e outras, mas é muito pouco ainda diante de um país que tem 62 milhões de brasileiros que viajam.
Então, nós queremos, pelo menos, ser relevante do ponto de vista da informação, da legislação, das dicas e através das interfaces com vocês, né? Os diferentes sites que vocês tocam e gerenciam e participam são ferramentas são plataformas que têm alguns milhões de usuários, né? O Renan falava ainda há pouco do TripAdvisor, né? 3,7 milhões de usuários brasileiros, né? 315 milhões de usuários no mundo inteiro. Quer dizer, nosso sonho é que nós possamos ter também, circulando pela nossa plataforma, interagindo com essas plataformas de vocês, um universo bem maior, e aí criando, evidentemente, uma estrutura para isso, e tornando efetivamente o Ministério do Turismo uma estrutura também virtual que possa ajudar em todo o ciclo de viagem. Nos interessa muito ter um ciclo completo da viagem acompanhado pelo Ministério para que a gente tenha uma aferição, já que o Ministério trabalha, por um lado, com o mapeamento da oferta turística do país, com o desenvolvimento de produtos e destinos, com a promoção desses produtos e destinos, nós tenhamos cada vez mais essa pele, esse contato com o mercado que vocês já têm, já ganharam uma frente muito grande e, portanto, nós queremos estabelecer, inclusive, parcerias estratégicas com cada uma dessas plataformas para a gente melhorar a oferta turística do país. Perfeito, ministro. Léo, Renan, quais, na opinião de vocês, falando ainda nessa área de inovação na internet, de informação ao turista, qual, na opinião de vocês, vão ser as novas fronteiras desse ramo de dados confiáveis ao viajante na internet? O que a gente pode esperar de novidade nessa área no Brasil, que principalmente depois da Copa do Mundo e com a proximidade da Olimpíada, deve experimentar um aumento do turismo, tanto de brasileiros viajando dentro do país, como de estrangeiros chegando por aqui? André, eu ressaltaria especialmente mobile, né? Os celulares inteligentes, como nós nos referimos. A gente percebe que antes a utilização dos celulares ou dos aplicativos para celular, ele se dava no comecinho do planejamento, naquela parte inspiracional, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o destino que eu estou pensando viajar. Agora isso mudou. Inclusive, o viajante utilizava bastante mais também no destino, para compartilhar realmente as fotos. Agora isso mudou. As plataformas de mobile, os aplicativos, eles são utilizados fortemente em todos os momentos da viagem. Desde da inspiração, planejamento, comparação de preços, no destino também procurando o que é mais próximo, o que é melhor, qual a melhor experiência, especificamente na plataforma, no aplicativo do TripAdvisor para celular e para tablets, nós temos uma funcionalidade que ele mostra, através do GPS, onde você está e quais são os melhores restaurantes, as melhores atrações na proximidade. Então, utilizando fortemente aí também no destino e, obviamente, depois, no retorno, compartilhando a sua experiência. Mas os aplicativos, eles realmente já são uma realidade e a tendência é que eles sejam cada vez mais relevantes e que exista, inclusive, uma certa migração de parte do movimento de desktop para mobile. Para seu comentário, eu só queria aproveitar e incluir aqui uma pergunta, de novo, da nossa internauta Marlena Tavares, que ela participa via Google+. Ela pergunta de que modo um blog ou um site de turismo pode se destacar no interesse do leitor, o que chama mais a atenção para acessar um canal e não outro. Acho que isso vai nessa linha de novidade, Léo. Fique à vontade agora. Eu ia falar exatamente disso. Hoje a gente tem blogs enormes, muitas visitas. Por exemplo, a gente tem o Viagem na Viagem, que é referência no Brasil em relação a blogs de destinos turísticos. Mas nesse momento a tendência são blogs de nicho. Então a gente tem blogs como Viajando com Pimpolhos, que é um blog que foca apenas em viagem com crianças. E a tendência daqui para frente é cada vez mais os blogs focarem em nichos. Quem vai começar um blog hoje, jamais eu recomendaria fazer um blog generalista. Mas mais recomendado é procurar um nicho e focar naquele nicho. Em relação a outras mudanças, eu destaco também a utilização de vídeos. Hoje ainda não é tão utilizado o vídeo como o vídeo review, né? Ou um vídeo mostrando a experiência do destino. Algumas pessoas já usam,
mas a tendência é que no próximo ano, nos próximos 2 anos, isso cresça muito. Outra mudança também que a gente tem observado muito nos últimos 2 ou 3 anos é em relação aos meios de hospedagem. A gente via muito aquela divisão entre hotel, albergue e pousada, mais ou menos. Só que a própria internet e os aplicativos, eles criaram novas formas e praticamente não está mais nem sendo possível separar. A gente tem o Airbnb, que é muito conhecido no mundo inteiro, de reserva de apartamentos, mas tem vários outros surgindo com propostas as mais diferentes possíveis. Isso é uma coisa que, tanto lá fora como no Brasil, ela já chegou e já ficou. Por exemplo, no Rio de Janeiro, cidades grandes, aluguel de apartamento tem crescido muito mesmo. Uma outra observação, que é o que o Renan falou, e que realmente é a grande tendência, é celular. Não tem um caminho que é sem volta. O nosso tráfego hoje, aproximadamente 40%, vem de celulares e tablets. E a gente imagina que até fevereiro o tráfego principal, ou seja, mais de 50%, vai vir de celulares e tablets. Então, é inevitável. Esse caminho de ir para o celular não tem saída. E aí, quando a gente fala celular, tem vários aplicativos, várias áreas diferentes que estão migrando para lá. A gente pode citar, por exemplo, transportes. Hoje, quem está viajando quer pedir um táxi, ele usa o celular e é muito fácil. Quem quer andar de metrô numa grande cidade, usa também o celular para achar a linha adequada. Em relação à hospedagem, os grandes sites de reserva de hotéis, todos eles têm aplicativos para celular. E são muito utilizados, principalmente, às vezes, quando a pessoa faz uma viagem pela Europa, uma viagem de mochileiro também pela América do Sul, a pessoa vai, à medida que ela vai viajando, ela vai reservando o próximo hotel. Isso é bastante comum também. Tem uns guias também, muitos guias estão migrando para celulares e também para tablets. Tem também aplicativos de planejamento de viagem, que também há muita gente fazendo aplicativo para planejar a viagem, gerenciar todos os passos da viagem no celular. Então, tudo isso está indo para o celular e já está funcionando. Não é uma coisa para daqui a alguns meses, não. É uma coisa para hoje. Hoje já tem. Depois dos aplicativos, o que a gente vê como futuro, mais em auxiliar durante a viagem, são os relógios inteligentes. Provavelmente no próximo ano a gente vai ter muitas ferramentas de auxiliar o turista a encontrar as atrações utilizando relógios inteligentes. Então é mais ou menos isso que a gente vê como o que vem daqui para frente. Eu queria comentar sobre essas inovações, a necessidade que tem as cidades e os destinos, né, e os negócios de se ajustarem a esse novo mundo. E essa tendência de termos nas plataformas multitelas a oferta de serviços, né? Como todos colocaram, que cresce o número de usuários, né? Temos uma quantidade de aparelhos celulares e um conjunto grande da população que nem tem mais desktop, né? Já está direto nas plataformas mobile com acesso à internet pela primeira vez, usando não mais o desktop. Então o mobile efetivamente veio para ficar, e a necessidade, portanto, das cidades, dos equipamentos turísticos, da oferta turística, se ajustar oferecendo infraestrutura. Quer dizer, hoje, para um prefeito de uma cidade, para um gestor de um equipamento turístico, a necessidade de ter banda larga, Wi-Fi, com velocidade adequada, é vital para o seu negócio, porque vai estar lidando com o usuário que vai estar tendo uma demanda de tráfego, de informação, de vídeos cada vez maior. Nesse sentido, nós estamos tentando organizar ainda, agora até o final do ano, um seminário sobre destinos inteligentes, de modo que a gente possa, inclusive, readequar a infraestrutura turística das cidades, dos principais destinos, para esses negócios que o Leonardo falou, ou seja, a necessidade de termos uma infraestrutura lógica e, nesse sentido, fazer explodir esse tráfego e, efetivamente, ganhar um fluxo de informação maior que ajuda ao usuário, ajuda o cidadão e ajuda, evidentemente, ao turista. Eu acho que nós estamos, inclusive, com um programa de infraestrutura turística para o ano que vem, pensando em fortalecer essa infra de informação, com painéis, totens, né, pelo menos os 100 principais destinos brasileiros, trabalhando junto com os prefeitos para que a gente possa ter, finalmente, uma infraestrutura adequada para esse mundo que o Leonardo menciona. Ministro, apenas fazendo
comentários sobre essa infraestrutura que precisa ser disponibilizada pelos destinos, nós disponibilizamos não somente aos usuários que façam um upload de fotos, mas também, obviamente, as pessoas responsáveis pelo destino, elas podem fazer o upload de fotos. E nós temos uma ferramenta adicional, além dos comentários e avaliações, nós temos o fórum no TripAdvisor. E o fórum é uma ferramenta que o viajante pode entrar, fazer qualquer pergunta sobre o destino. Então, geralmente são perguntas mais específicas que não estão nos comentários de atrações, restaurantes ou hotéis. E outros viajantes respondem. Então, para vocês terem um pouco da dimensão, por dia nós temos mais de 2.600 perguntas feitas no fórum. Mais de 85% delas são respondidas dentro de 24 horas. Quem responde geralmente são os viajantes, mas também nós temos uma figura chamada Destination Expert, ou então a pessoa com experiência no destino, que pode ser realmente a prefeitura ou a Secretaria de Turismo, se o destino eventualmente tiver essa estrutura, para responder sobre o destino. E aí pode ser uma infinidade de perguntas. É extremamente importante para o usuário, porque é aquele momento em que ele não sabe a quem perguntar, ele recorre a essa plataforma e ela precisa de alguém que já conhece o destino para responder qualquer pergunta que surge. Perfeito. Renan? Gilson, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta que participa com a gente, o Felipe Aquino. Ele manda uma mensagem via Facebook e eu acho que é oportuno para um comentário seu. Ele questiona: vocês acham que a quantidade e a ebulição das informações na internet acabam deixando o cliente perdido? São tantas informações diferentes de um mesmo produto que voltamos à necessidade de orientação profissional, como agentes de viagem ou escritores que confiamos, de revistas ou livros. E ele questiona: vocês acham que é um processo cíclico e complementar, Gilson? Tenho certeza que é um processo complementar, como a gente vinha falando, né? E também entendo isso, de ser... A internet ela é uma ferramenta sensacional para se planejar uma viagem, mas ela também exige exige que você saiba os canais certos a pesquisar, e às vezes, nessa grande quantidade de informação, é fácil se perder. Então, às vezes você quer ter certeza de que está pegando as melhores informações, as informações que você realmente precisa, e você tem tanta coisa ali, fica meio perdido, né? Eu acho que um guia impresso, às vezes, ele dá uma certa segurança, né? Você vai comprar um guia específico de um lugar, um guia que pretende ser completo a respeito daquele lugar, né? De uma editora, de uma fonte que você conhece. Eu acho que para determinado tipo de pessoa, ou para determinado momento do planejamento de qualquer pessoa, um guia impresso tem essa facilidade, né? Ele pode tornar as coisas mais simples. Então, beleza, eu tenho aqui no guia 10 sugestões de hotéis. Eu sei que teve uma equipe profissional que fez uma seleção, chegou nesses 10 hotéis aqui. Então, beleza, eu não preciso saber todos os hotéis que tem nessa cidade onde eu vou para escolher o melhor. Eu vou partir dessa lista de 10, desses 10 aqui eu vou escolher o que é melhor para mim e beleza. Então, eu acho que o guia impresso pode facilitar, sim, esse processo por já ser um primeiro filtro, né? Na internet você pode acabar se perdendo, né, dentro dessa variedade toda que é oferecida. Perfeito, Gilson. Eu tenho outro questionamento aqui que eu acho que pode motivar comentários de todos os nossos convidados. É do Thiago Torran. Ele manda uma mensagem via Google+, e ele questiona o seguinte: como vocês veem a questão das barreiras linguísticas para o turismo de grandes eventos no Brasil? Vocês creem que a quantidade das traduções automáticas presentes nos portais colaborativos de turismo é satisfatória? Só um pequeno registro do Thiago: ele é pesquisador em linguística computacional e está desenvolvendo um aplicativo multilingüe para as Olimpíadas. Fica à vontade, ministro, se o senhor quer comentar. Eu queria muito conhecer, inclusive, o produto que o Thiago está desenvolvendo. Eu acho que, apesar de não ter sido uma barreira para a boa experiência turística durante a Copa, e não tem sido, porque fundamentalmente o turista, o que ele busca
num destino, evidentemente, uma informação de qualidade que esteja na sua língua nesse momento em que ele está precisando dessa informação, né? Então, o fato de nós termos ainda e o Brasil realmente no ranking internacional de domínio de outro idioma está muito distante de outros destinos mais competitivos. Então, evidentemente, é uma barreira para muitos chegar aqui e não ter brasileiros que tenham domínio do inglês, do espanhol, sobretudo esses que mais nos visitam. Mas isso não impediu uma boa experiência turística. Por quê? Porque hoje, com esses sites existentes multilingües, é possível você obter informação precisa, né, e através de aplicativos hoje em tablets e no celular, você até mostrar. Eu conheci recentemente um garçom que tem filmado contando a história dos pratos do restaurante. Então, se um gringo aparecer, ele ali mostra como é feita uma feijoada, etc. Mas claro que é um limitador, e por isso que com a computação cognitiva e o desenvolvimento de ferramentas como a que você está desenvolvendo, a gente pode ter essa tradução simultânea ocorrendo utilizando-se de aparelhos móveis, de tablets e de celulares. Eu acho que isso vai suprir um pouco essa lacuna de um país ainda que não tem o domínio, né, na área de serviços, sobretudo, de outros idiomas. No caso do TripAdvisor, a gente tem a opção de tradução automática no site. A gente prioriza o conteúdo no idioma local, mas o viajante sempre tem a possibilidade de utilizar a tradução automática. O TripAdvisor está em 45 países, mais de 30 idiomas, e o site ou o aplicativo ele sempre vai mostrar em primeiro lugar os comentários no idioma que você está. Então, se você está no Brasil, ele vai mostrar primeiramente os comentários em português brasileiro. Se você está na Espanha, vai ser em espanhol da Espanha, e assim por diante. As ferramentas de tradução automática a gente usa, mas a gente percebe que é importante, é essencial o conteúdo local, porque um comentário de um viajante americano não necessariamente ele mostra ou pode ajudar na experiência de um viajante brasileiro. Então, é sempre importante que isso esteja de maneira personalizada, disponível. A minha observação é que a gente acaba chegando no celular novamente. Hoje a gente tem aplicativos como o Google Tradutor, que você fala em português, por exemplo, e ele traduz para dezenas de idiomas. Obviamente não fica perfeito, mas para quem está fazendo turismo é o suficiente para você conseguir se comunicar com uma pessoa que talvez fale um idioma muito diferente do seu. No Melhores Destinos, o nosso foco são brasileiros. Então, o nosso trabalho é para fazer os brasileiros viajarem mais. Então a gente só escreve em português, a gente só foca no Brasil. Mas a gente recebe leitores de diversos países. A gente já encontrou em fóruns da Ucrânia, da Polônia, da Romênia, leitores nossos discutindo em fóruns lá, falando das promoções do nosso site. Então, eles certamente, provavelmente, né, usaram alguma ferramenta de tradução automática e chegaram através do nosso conteúdo e conseguiram captar a mensagem, que é o que importa. E a gente sabe assim que dificulta o Brasil, o forte do Brasil não é exatamente isso, mas a gente tem exemplos como a Rússia, que também é um idioma que pouca gente conhece, né, aqui, por exemplo, mas os brasileiros vão para a Rússia e se viram lá da mesma forma. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, além dos guias que a gente sempre teve, os guias de turismo mesmo, as pessoas, elas facilitam muito e tornam esse processo um pouco mais, ou bem mais simples. Perfeito, Léo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, inclusive, Léo, que é endereçada a você. Eu aproveito e informo aos internautas, infelizmente nosso tempo é curto, e todas as perguntas que forem enviadas para nós vão ser respondidas por meio das redes sociais do Ministério. Infelizmente, a gente não tem como atender todas elas nesse período curto de tempo que a gente está aqui nesse Hangout. Mas, enfim, Léo, o Gesser Batista, via Facebook, ele pergunta, já no destino, qual a fonte que o viajante usa para se informar?
qual a sua experiência sobre essa questão, considerando lugares menos conhecidos nacionalmente como destino? O viajante no destino, ele usa muito o celular, né? Normalmente ele não tem acesso ao computador, tem no hotel, mas é uma coisa mais restrita. Então, normalmente ele pesquisa no celular e geralmente em sites de reviews, como o TripAdvisor, e também bastante no Foursquare, que fornece avaliações e comentários sobre os locais, né? Então, fica mais restrito a isso. Em relação a destinos que tem um pouco menos de conteúdo, destinos menores, ele também pesquisa no Google, em ferramentas de busca em gerais, e acaba caindo em conteúdo de blogs normalmente, que é muito comum, assim, conteúdo muito específico, você encontrar em blogs também. Tem muita gente de blog que viaja para destinos um pouco menos conhecidos e divulga lá. Então, geralmente o fluxo é esse. Ou ele procura em sites de reviews, ou ele vai para o Google, pesquisa sobre as atrações daquele destino e acaba caindo em blogs. Perfeito, Léo. Bem, com isso nós estamos chegando ao final de mais um Hangout sobre o turismo. Eu queria deixar o espaço aberto para as considerações finais dos nossos entrevistados, e eu acho que dá mais tempo de registrar ainda uma pergunta do internauta, que pode também motivar os comentários dos nossos convidados. É o André Boaventura, ele envia a mensagem via Google+, e ele pergunta: vocês acham que as agências de turismo tradicionais, agências de turismo totalmente offline, ele ressalta aqui, da forma como existem hoje, têm vida longa? Apenas offline terão sempre um espaço limitado de mercado, evidentemente. As agências de viagem, as operadoras, os guias de turismo, mesmo com toda essa oferta de novos serviços online, ainda teremos durante muito tempo a necessidade de um aconselhamento desse consultor de viagens, desse personal advisor da viagem, que permite com que essa depuração desse conjunto de informações, e quanto mais, como colocou bem o Léo, quanto mais segmentado, melhor. Acho que a tendência é da segmentação, do conhecimento das experiências. Nós temos que ter profissionais que tenham essa capacidade. Tanto, não é agora a questão de ficar offline, e vai ter uma dificuldade de se posicionar mesmo no mercado, né? Qualquer negócio hoje que não tiver uma presença virtual, uma capacidade de interação, de oferta de serviço online, e é por isso que as agências de viagem, da BAR, das operadoras, elas todas estão hoje já em plataformas virtuais e cresce a sua presença, inclusive através de serviços de acompanhamento desse cliente, de maneira que elas estão passando por um momento desafiador, mas buscam competitividade a partir desses novos modelos aí, como já foi mencionado aqui. Do nosso lado, a gente também concorda, a tendência mundial é a especialização, né, a segmentação, como o ministro falou, o Leonardo comentou também. Inclusive, nós disponibilizamos, através de vários dos nossos parceiros, ferramentas para que o agente de viagem possa ter informação direta nos sistemas de reserva, nos sistemas de utilização do dia a dia deles, a informação incluída no TripAdvisor. Porque a gente sabe, por melhor que seja o agente de viagem, por maior formação que ele tenha, é impossível conhecer todos os destinos, todos os hotéis, ou personalizar a viagem de acordo com todas as experiências que o viajante possa eventualmente querer. Então, ele utiliza o TripAdvisor como uma ferramenta de formação, uma ferramenta para aconselhar o viajante dele e personalizar a viagem do cliente. Perfeito. Leonardo, algo a acrescentar nas suas considerações finais? Sim. Eu acredito que as agências de viagem offline, o caminho para elas vai ser viagens temáticas. Eu acho que, por exemplo, turismo de aventura, viagens de temas específicos para grupos. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que no longo prazo, falando em 5 ou 10 anos, a gente ainda vai ter um grande número de agências offline no modelo que a gente conhece hoje, que são agências que atendem todo tipo de público. Eu acho que isso não é muito por aí o caminho. E em relação até às agências online, eu também acho que elas também, no modelo que a gente conhece, elas também não devem permanecer durante muitos anos. Hoje a gente sabe que tanto Apple, como Google, como Amazon,
estão desenvolvendo já há vários anos modelo de venda de passagem, de hotéis, de pacotes, através de seus dispositivos. Então, tudo indica que num período de 5 a 10 anos, muitas das vendas serão feitas direto através desses dispositivos e talvez por serviços que hoje são oferecidos por essas empresas. Da mesma forma que a venda de música migrou para o dispositivo, a venda de vídeo, a venda de livros, essas empresas tentam fazer a mesma coisa com o turismo, né? E é o que tudo indica, isso é o que deve acontecer. Hoje em dia muda muito, né? Os negócios, a forma como os negócios acontecem muda muito. Então, eu realmente não acredito que tanto agência online como offline, daqui 5 anos a gente vai ter muitas como a gente tem hoje nesse mesmo formato. Perfeito, Léo. Gilson, nessa área editorial, alguma novidade em termos de publicação sobre turismo? Você diz da nossa editora, André? Sim, nessa área de turismo, ou alguma outra publicação, Gilson, que você indique também nessa área de informação confiável para o viajante? Olha, não tem nenhuma publicação específica para indicar, mas o que eu acho que vale reforçar, até falando um pouco dessa questão das agências que está sendo discutida, o que eu acredito é que nem todo mundo, isso é uma coisa que a gente pode conferir até durante a produção do livro, nem todo mundo está disposto a esse trabalho de planejar uma viagem, é uma coisa que pode ser, que é bem trabalhosa, né? Nem todo mundo está disposto a fazer esse trabalho, nem todo mundo acha legal isso de pesquisar o hotel, o melhor hotel, de pesquisar a passagem mais barata. Então, eu acho que eu acredito que não vai morrer essa terceirização. Alguém que preste esse serviço de organizar a viagem para você, de oferecer um pacote para você te comprar e viajar, acho que isso, imagino que isso não vai morrer, não vai acabar. Perfeito, Gilson. Eu aproveito e informo aos internautas que acompanham a gente que o Ministério do Turismo tem um guia virtual, o nome dele é o Viagem Legal, que reúne orientações sobre como organizar viagens e até evitar imprevistos, com dicas de documentos necessários, direitos e deveres do viajante, etc. Esse guia ele pode ser acessado no site do Ministério do Turismo, no turismo.gov.br, numa aba com esse mesmo nome, Viagem Legal. Eu informo ainda que as regras para participação do selo Blog Parceiro do Turismo também podem ser conferidas no portal do Turismo. Os interessados em aderir a esse selo, eles devem enviar pedidos ao e-mail mtour.gestão@gmail.com e os aprovados eles vão ser divulgados no site do Ministério e também nas redes sociais da pasta. E para quem planeja viajar e ainda não conhece o TripAdvisor e o Melhores Destinos, vale a pena visitar esses dois portais antes de fazer as malas. Os endereços são tripadvisor.com.br e o melhoresdestinos.com.br. Eu também indico aqui o site da editora MOL, que trabalha com vários tipos de conteúdo impressos. É só acessar o editoramol.com.br ou no Facebook, o facebook.com/editoramol. Bem, eu novamente agradeço a participação de todos os nossos convidados e de todos os internautas que nos acompanham. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Bom dia. Obrigado.